Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa será a nossa canção e a nossa oração. Está em Romanos 8, de 35 a 39. Que nós possamos cantar de todos os nossos corações e que nós possamos declarar que nada nos separará do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará
Olá, meu irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus, nosso Deus. Rogo ao Senhor, nosso Deus, que Ele continue se revelando na sua história de vida em bondade e em amor. Que até nessa quinta-feira, o cuidado do Senhor tenha sido revelado sobre a sua história de vida, já que os nossos dias estão diante de Deus. Chegamos mais uma quinta-feira, quinta conectados. Acabamos de ouvir alguns louvores lindos da parte de glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. E tenho certeza que esses louvores tocaram o seu coração porque juntos adoramos a Deus e Deus habita no meio dos louvores. Eu gostaria agora de compartilhar uma reflexão nessa noite com os irmãos. Em um texto que eu acho lindo. A palavra do Senhor, toda ela é bela, profundamente inspirativa, mas tem algumas referências que conseguem mexer muito com o nosso coração. Conseguem mexer com a igreja de Cristo Jesus. E uma das passagens lindas é a convicção do apóstolo Paulo. Convicto de quem é Deus, da grandeza desse Deus, e que nada pode separar ele da presença de Deus. E essa certeza tem que estar no nosso coração. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, palavra do Senhor nosso Deus, na carta aos Romanos, Romanos capítulo 8, o verso 35 ao verso 39. Esse texto é muito conhecido e profundamente lindo a narrativa do texto. Eu rogo ao Senhor nosso Deus que essa passagem possa falar aos nossos corações, já que a palavra do Senhor não volta vazia. Vamos ler essa verdade? Romanos capítulo 8, o verso 35 ao verso 39. Olha o que declara a palavra do Senhor nosso Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Linda passagem, não é? Profundamente inspirativa. O texto nos leva a entender um amor de uma pessoa para com Deus, convicções pessoais de um ser humano que teve uma experiência única e particular com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está convicto do que Deus fez na vida dele. Paulo está consciente que nada pode afastá-lo de Deus. Nem a perseguição, nem as lutas, nem as crises, dificuldade, não é o imperador, nada pode separar ele do amor de Deus. E aí ele faz uma narração, ele escreve um texto profundamente inspirado por Deus, colocando esse amor, esse desejo, afirmando essa grandeza. O texto ele fala sobre vencedor. Ele afirma os que vencerem, os que vão vencer, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas qual o significado de um vencedor no nosso contexto que vivenciamos hoje? Para um atleta, vencedor é aquele que vai chegar na competição
no último momento e vai vencer o seu oponente. E vai subir no lugar mais alto e dizer: eu ganhei, eu venci. Para alguns atletas, esse é um ano de frustração, porque muitas competições foram canceladas ou adiadas. Mas Paulo ele fala sobre esses vencedores. Mas para nós, discípulos de Cristo Jesus, ser vencedor é não se afastar do amor de Deus. Ser vencedor é não ficar distante do seu Deus. Para nós, somos mais que vencedores em Cristo. Estamos nele, fortificados nele, convicto de quem é Ele. Somos literalmente o Green Team de Cristo Jesus. Ao entender essa grandeza, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo começa assim, o versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? E eu te pergunto, igreja do Senhor, quem pode separar você do amor de Cristo Jesus? Quem pode abater a sua fé? Quem pode fazer você retroceder nas suas convicções? Quem pode separar do amor de Cristo? Nada será capaz de nos separar do amor de Deus. Se você estiver convicto da grandeza de Deus, nada vai abalar a sua fé. Se você estiver alicerçado em Cristo Jesus, nada vai fazer você retroceder nas suas convicções. Você vai prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, autor pleno da nossa salvação. No versículo 35 segue uma lista de coisas que tem, por diversas vezes, tentando nos separar deste amor. Olha o que diz o versículo 35, quando ele consegue afirmar essa plena certeza. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Ele faz uma pergunta, ele gera uma interrogação à igreja. E agora eu te repasso essa pergunta. O que pode fazer você separar do amor de Cristo Jesus? Paulo fala sobre quais são os efeitos dessa tribulação, essa luta que passamos. E hoje passamos um momento de tribulação desagradável. Vivemos um momento adverso. Essa situação que caminha a história dos homens é uma tribulação que nos leva a um abatimento, uma impotência, uma insegurança, uma incerteza. Será que a tribulação pode fazer você afastar do amor de Deus? Será que essa sensação de desagrado, de apatia, pode fazer você perder as suas convicções? Esse dissabor do desgaste, a dor, a amargura que passamos muitas vezes pode fazer você perder a noção de quem é Deus? Qual é a tribulação que pode te roubar de uma vida cristã com Deus que glorifica Ele? Ele coloca angústia. E quantas pessoas estão angustiadas? A ansiedade acompanhada de uma opressão emocional que muitas vezes é covarde conosco. Quantas pessoas podem estar vendo uma angústia e uma incerteza? Será que isso pode fazer separar do amor de Cristo Jesus? Te afastar do amor de Deus Pai? A sensação de talvez ver as dificuldades que estamos passando e podendo aumentar ou agravar, levando a uma angústia, pode separar do amor de Deus? Paulo ele coloca sobre a perseguição. E hoje podemos dizer que podemos passar por uma perseguição. Todo ato pode ser colocado agora de insensato ou imprudente e ser voltado como uma pré-perseguição. Vivemos um momento adverso. Será que essa perseguição pode abater a sua fé?
a sua convicção. Paulo diz sobre ou nudez, ou perigo, ou espada. Uma das maiores coisas que levavam a igreja primitiva a passar era uma perseguição de espada. Quando você lê a história da igreja, você vê quantos foram mortos, pregados, crucificados. O imperador Nero, um insano, perseguiu a igreja de Cristo. Colocou fogo em Roma e acusou os cristãos de ter provocado fogo. Muitos foram queimados vivos, jogados na arena. O próprio Saulo, antes de tornar Paulo, perseguiu a igreja. Paulo diz, será que a espada pode separar do amor de Deus? O que pode se afastar desse grande amor, da grandeza desse Deus? E devemos entender, irmãos, que nada pode separar do amor de Deus. Ele continua dizendo no verso, irmãos, 36, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Todo dia passamos pelo vale da sombra da morte. Todos os dias passamos por um momento adverso. Não sabemos. Somos como ovelhas mudas, determinadas ao matador. Saímos de casa e não sabemos se voltaremos. E aí Paulo fala sobre essa preocupação. E precisamos vencer em Cristo Jesus todo esse tabu, todas essas lutas, essas dificuldades que muitas vezes abate a nossa alma. Paulo continua dizendo nessa carta, e ele afirma com a plena convicção, verso 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Lindo! Por mais que haja essa perseguição toda, todo esse momento de angústia que pode tentar se abater, toda essa perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, mesmo que sejamos ovelhas destinadas ao matadouro, somos mais que vencedores. Paulo está convicto que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vencemos com Ele. O nosso Senhor venceu e nele nós somos mais que vencedores. E aí devemos entender que seguir a Cristo, irmãos, é entender que estamos caminhando para um momento triunfal, porque como Ele venceu, nós iremos vencer e habitar com Ele num céu de glória e majestade. Não estamos perdidos na história dos homens, mas nós estamos caminhando dia após dia para estarmos plenamente diante do nosso Deus. Muitos irmãos na fé já começaram a sua jornada caminhando por amor a Deus e já se encontram na presença de Deus. Nós continuamos nessa caminhada, rompendo em fé. Pode vir as lutas, pode vir os momentos adversos, mas nós estamos caminhando como a igreja de Cristo, porque nós se arrependemos dos nossos maus caminhos. Nós já confessamos que somos pecadores e reconhecemos que só Cristo nos purifica de todo pecado. Só Ele teve o poder de nos libertar, de nos sarar, curar essa igreja. Somos libertos pelo nome de Jesus. Seu sangue nos purifica de todo o pecado. Somos essa igreja que venceu, porque Ele jogou as amarras do diabo sobre a terra. Somos livres para adorar a Deus, porque o Filho do Homem nos libertou. E cremos no Jesus vivo, como o Senhor da nossa vida, Deus da nossa salvação. Somos propriedade exclusiva de Deus, lugar onde Cristo reina e habita, porque Ele está à porta e bate, e Ele quer entrar. Ele quer habitar nessa casa, Ele quer reinar nesse templo, Ele quer fazer essa casa ser instrumento para a glória do nome dEle. Ele quer habitar em você. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer que você entenda que Ele é a melhor coisa que te aconteceu na sua história de vida. Que você compreenda que Ele sempre te amou e que você é o motivo de toda essa criação. Ao entender isso, irmãos, devemos compreender esse grande amor e nós, como igreja de Cristo,
Nosso maior desafio é entender que caminhamos no nome dele, professamos o nome dele, nada pode abater a nossa fé, nada pode nos fazer retroceder nas nossas convicções da grandeza do nosso Deus. E precisamos ser uma igreja obediente a ele, à palavra dele, e caminharmos por essa verdade. Devemos sempre ter um fervor no nosso coração. Domingo foi muito bom estar na casa do Senhor. Falo por mim. Sei que muitos foram orientação pastoral e a orientação pastoral permanece. Você que está no quadro de risco, não vá. Mas como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom glorificar a Deus, um lugar ali naquela embaixada do reino de Cristo Jesus, estabelecida para que o nome dele fosse glorificado em uma comunidade. Isso é lindo demais, precioso demais. Entender que aquele espaço geográfico, aquela embaixada, é para a proclamação do nome do Rei da Glória. Que ali os santos se reúnem para glorificar a Deus. Que a igreja se encontra para levantar as mãos limpas, o coração puro e declarar a santidade do seu Redentor. Não tem momento mais sublime na história dos homens como esse. Estarmos juntos para glorificar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Devemos entender, irmãos, que precisamos romper e esforçarmos para que aquele que decidiu andar com o Rei da Glória possa andar na luz e viver na luz com Cristo, tendo comunhão com Ele todos os dias, de um pleno relacionamento. Uma igreja que vive e exala uma santidade que resulta na glória de Deus. E aí, irmãos, Paulo continua no verso 38. Olha o que diz. Eu acho lindo. Olha como é linda essa passagem. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele tem uma convicção plena, irmãos. Ele tem uma linda convicção da grandeza do seu Deus. Ele está convencido que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele tem plena noção da grandeza que nem a morte, ou a vida, nem os anjos, com todo o seu esplendor de glória e majestade, nem os demônios, nada, irmãos, nem qualquer poderes que possa vir diante dos homens ou de nações, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus. Essa deve ser a nossa convicção. Essa deve ser a certeza de uma igreja militante, de uma igreja de Cristo Jesus, de uma igreja que aguarda a vinda do seu Redentor e espera que esse resgatador possa nos tirar desse mundo tenebroso. Devemos estar esperando a vinda do nosso resgatador. Nossas malas precisam estar prontas. Precisamos estar preparados para encontrar com Deus a nossa salvação. Precisamos estar prontos e eis-me aqui, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos entender a grandeza, irmãos, que nós estamos em rumo a uma caminhada celestial, em busca de uma nova Canaã, porque a nossa pátria não é aqui. Somos peregrinos, passageiros por essa terra. O nosso lugar é no céu. Lá é o nosso lugar. Nosso lugar é na presença de Deus Pai. Nosso lugar é diante da grandeza de Deus Filho. Nosso lugar é preparado onde está a Trindade Santa. Diante do Deus que criou todas as coisas. Que Deus nos ajude a ser uma igreja bonita por dentro e por fora. Uma igreja linda. Não só aquela igreja que está no templo, que é muito bom estar ali,
Mas a igreja é bonita também na casa, no seu lar, no convívio social, na sua escola, no seu trabalho, com a sua família. Essa igreja é linda por dentro, no convívio que resplandece a glória de Jesus. Igreja que tem a linguagem de Cristo, igreja que tem o olhar de Cristo, igreja que consegue ouvir com a mesma ternura de Cristo, igreja que demonstra amor com o seu tato, igreja do Senhor. Precisamos entender isso, que Deus nos dê graça para sermos uma referência nesses dias tão adversos, que a Igreja Batista em Santana possa ser uma referência para uma comunidade, que possamos ser boca de Deus, que nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus, que nenhuma luta ou adversidade que possa passar vai nos roubar do amor de Cristo que foi revelado numa cruz, que nada vai nos roubar a grandeza da salvação. Que possamos ser uma igreja que ama a Deus e vive para glorificar o nome dEle. Que possamos ser essa igreja que entende, como declara o apóstolo Paulo, e ele consegue encerrar de maneira tão linda esses versos, quando ele diz: capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nada vai nos separar. Nenhum vírus, nenhuma adversidade, nenhum governo, nenhuma nação, nada vai nos separar daquele que já fez em nós a boa obra. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, e vai concluir lá numa eternidade diante dele, num corpo glorificado, diante desse Deus perfeito. Queria orar com você. Queria ler novamente esse texto e orar com você. E deixar que essa palavra, que é a convicção do apóstolo Paulo, possa ser a sua mesma convicção como igreja do Senhor. E permitir que essa verdade venha renovar a sua fé, a sua esperança e o seu amor a Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Amém, querido? Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso, seu Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, que essa verdade que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta seja a verdade dos nossos lábios, que possamos ter a mesma convicção, Senhor, que nesses dias adversos que possamos estar vivenciando já quase 30 dias, que possamos, ó Deus, estar com a mesma convicção. Não é o tempo que vai roubar a nossa convicção. Não é a luta, não é uma nação que vive uma crise política, não é as nações que vivem dilemas, nada vai nos separar do teu amor, ó Deus. Que nesse momento eu possa levantar uma igreja igual o apóstolo Paulo, convicto do amor do Senhor, da obra da redenção, do amor revelado em nós, porque o Senhor se revelou sobre essa igreja, e essa igreja abriu a porta, e o Senhor habita nessa igreja. Governa essa casa, pastoreie essa casa, discipule essa igreja, ensine essa igreja a não perder as convicções daquilo que professa, porque nada
e nem ninguém pode separar do teu amor. É o que eu te peço, Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Nós vamos ter mais um louvor agora após essa reflexão. Eu gostaria de reforçar, domingo de manhã, dia 19, será nosso culto matutino, das 9 às 10. Da mesma maneira, as cadeiras separadas, e assim que os irmãos chegarem na igreja, por favor, ir até os banheiros, lavarem suas mãos, aplicar o álcool e gel, e logo após ir para o salão, e aí teremos um culto de glorificação ao Senhor nosso Deus. Amém? Fiquem na paz. Deus te abençoe. Uma boa semana e até domingo de manhã, se assim permitir o Senhor. A paz.